Olá, eu sou Lisandra Soave, estou começando uma série de vídeos sobre a obra Confissões de Santo Agostinho, uma tradução de Luísa Jardim Amarante. O livro tem 13 capítulos e eu pretendo fazer uns 2 capítulos por vídeo mais ou menos, tá? Vamos ver como vai ser. Os 9 primeiros capítulos são autobiográficos, o 10º capítulo fala sobre memória e consciência e os 3 últimos capítulos fazem uma exegese sobre o livro do Gênesis. Uma exegese é um estudo aprofundado, minucioso, né? Falam sobre o tempo, a imortalidade e também o autoconhecimento para se chegar ao Senhor. Todas essas informações eu estou deixando lá no meu blog filmeshistóricos.blogspot.com.br. Além do livro, eu trago também 2 filmes sobre a biografia de Santo Agostinho que estão lá no blog também. A introdução traz então uma breve biografia de Santo Agostinho. Ele nasceu em 354 d.C., na cidade de Tagaste, na então Numíbia, e hoje é a Argélia, ali no norte da África. Eu fiz recentemente os vídeos sobre guerras púnicas, né? Vários vídeos falando ali sobre a guerra entre Cartago e Roma, sobre como a Numíbia foi uma aliada de Cartago. E ao final da guerra, Cartago foi totalmente dizimada ali pelos romanos, né? Mas depois, então, ela foi reconstruída e transformada ali em colônia, né? Não só a cidade de Cartago, mas toda aquela região passou a ser, então, uma colônia romana. Então eu fiz aqueles vídeos justamente para chegar até aqui, para explicar por que Santo Agostinho era daquela região, mas na verdade tinha uma cultura romana, né? Porque ali toda aquela região era, na verdade, uma colônia de Roma. Agostinho era o mais velho de 3 irmãos. O pai dele era um servidor público ali de Roma, tá? E a mãe dele era uma dona de casa. O pai era pagão e a mãe era muito católica. A mãe dele, Mônica, né? Depois vem a se tornar Santa Mônica também. E ela então foi uma das grandes responsáveis pela sua conversão. Ela nunca desistiu do filho, sempre rezou muito por ele. Ele teve uma conversão tardia, né? Mas ela nunca desistiu dele, sempre esteve ali a seu lado, rezando muito por ele, até que essa conversão aconteceu e muito mais do que isso, né? Então ele morou em Tagaste até os 15 anos e com essa idade ele foi morar numa cidadezinha ali perto chamada Madaura, para estudar, tá? Ele foi estudar literatura, latim, gramática, essas coisas, né? O que se estudava naquela época. Ele passou um ano lá, mas teve que voltar para casa. O pai estava gastando muito mais do que ele podia com esses estudos dele e os pais tinham a intenção de que ele fosse estudar em Cartago. Então eles tinham que economizar, né, poupar recursos ali para que ele pudesse então fazer essa mudança para Cartago. Então, aos 16 anos, ele voltou para Tagaste, meio contrariado ali, e ali ele vai passar um ano ocioso, tá? Não vai para a escola e vai, assim, começo da adolescência, puberdade, né? Vai dar um certo trabalho ali para os pais, tá? Porque vai aflorar muito forte nele a questão da puberdade. Então, o que era normal de se fazer nesse momento era já providenciar um matrimônio, né, um casamento, mas como os pais queriam muito que ele fosse estudar retórica, eles meio que adiaram essa questão do casamento, né, não incentivaram o casamento, então ele ficou passando por aqueles anos da juventude com aquele conflito, né, entre o pecado, entre a questão ali moral, né? Então foi bem conflitante para ele esse período. Mas depois de um ano, com a ajuda de um amigo da família, um amigo rico, o Romaniano, ele vai então estudar em Cartago. Em Cartago, então, ele passa a se dedicar não só aos estudos, mas também aos prazeres da vida, né? Ele se entrega às paixões, passa a viver com uma moça, tem com ela um filho, aos 18 anos ele tem um filho, o Adeodato, só que ele não podia casar com essa moça porque ela era de uma casta inferior. Ali tinha aquelas coisas, né, naquela época, e acho que era uma beduína, se eu não me engano, e como eles eram uma colônia romana, né, não podia se misturar ali, então tinha essa questão, ele não pôde se casar com a mãe do seu filho.
Ali também, com a idade de 20 anos, ele entra para a seita dos maniqueus, tá? Dos maniqueístas, né? Seguidores de Mani. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é o maniqueísmo, tudo direitinho, né? Então ele entra para essa seita e fica por 9 anos, contrariando muito a sua mãe, tá? A mãe dele era muito contrária a essa permanência dele nessa seita. Logo no começo ele já vê inconsistências, já começa a se colocar contrário, mas por questões de conveniência ele não sai da organização, ele permanece na seita durante muitos anos. Ele se encanta também pela astrologia e pelo neoplatonismo. Após a morte do pai dele, ele voltou para Tagaste para cuidar dos assuntos ali da família, né? Voltou bastante contrariado. O pai dele foi, inclusive, batizado pouco antes de morrer, tá? Ele permaneceu pagão durante toda a vida, mas um pouco antes da morte ele pediu então para ser batizado. Então, mas ele passou um tempo ali em Tagaste, mas novamente com a ajuda do Romaniano ele volta para Cartago e abre uma escola de retórica. Durante esse período em Tagaste ele conhece então um amigo que vai permanecer ao lado dele durante toda a vida, que é o Alípio. E aos 29 anos ele vai para Roma, sem o conhecimento da mãe, tá? Com a ajuda ali dos maniqueus, ele vai para Roma e dali então ele consegue uma cátedra em Milão. Ele vai dar aula em Milão e lá então ele conhece o bispo Ambrósio, que vai ser um grande responsável pela sua conversão. Aos 33 anos, por influência do bispo Ambrósio, então ele se converte ao catolicismo. Uma idade bem simbólica, né? Então, aos 33 anos, o bispo Ambrósio batiza ele, o seu filho Adeodato e também o seu amigo Alípio. Nisso, a mãe dele também já tinha ido para lá, tá, para morar com ele. Ele decide então voltar para Tagaste junto com o Alípio, seu filho e a sua mãe para fundar uma comunidade católica, mas a sua mãe vem a falecer no caminho. Um ano depois também morre seu filho Adeodato, muito jovem, aos 17 anos de idade. Então ele está morando em Tagaste novamente e no ano de 391 o bispo Valério de Hipona precisa de alguém para ajudá-lo ali no ministério e convida o Agostinho então para fazer esse trabalho. Passa-se um tempo, esse bispo Valério vem a falecer também e o Agostinho então assume como bispo ali em Hipona. Isso ele tinha uns 42 anos de idade, tá? Ele fica até os 76 anos, quando no ano de 430 o vândalo Genserico faz um cerco de Hipona, né? Eram aqueles bárbaros, né? Os vândalos ali, que são responsáveis pela queda do Império Romano, né? Não só os vândalos, como vários outros grupos de bárbaros, mas ali em Hipona, então, o Genserico fez esse cerco e ele resistiu. O Papa mandou seus navios para buscar, né, retirar a população dali, mandar os livros e que ele fosse também nos navios, mas ele se recusou aí e morreu 3 meses depois do cerco de Hipona. O Agostinho então vem a falecer. Naquela época o cristianismo ainda era muito incipiente, estava começando, então havia assim, muitos questionamentos, vários grupos dissidentes. Então ele enfrentou vários desses grupos, como o donatismo, né, do bispo Donato, o antipelagianismo e também o arianismo, trazido ali pelos bárbaros, principalmente os germânicos. O capítulo 1 então vai falar dos seus primeiros 15 anos. Ele tem 20 subcapítulos bem curtinhos. É uma leitura que é ao mesmo tempo fácil, porém profunda. Então, a cada mini capítulo, a carga é tão grande assim de reflexão que é impossível você passar adiante sem se deter e refletir e parar para pensar, entendeu? Porque realmente são colocações muito profundas que ele faz. E o primeiro subcapítulo, então, se chama Invocação a Deus. Aqui ele fala, ele entra logo num dilema: invocar ou louvar, conhecer ou invocar, quem invocará sem antes conhecer? Então ele já fica com essa questão, né? O que vem antes? O número 2,
Como e por que invocar a Deus? Mais um dilema. Se Deus está em tudo, já está em mim. Então, aonde ele não estaria para que eu precisasse invocá-lo? Então, mais um dilema, né? Aonde não estaria Deus a ponto de eu precisar invocá-lo, né? Então, mais uma questão. Número 3. Deus está em todas as coisas e nenhuma o contém. Tudo contém Deus e Ele está em tudo, além do céu e da terra, até onde mais vai a extensão de Deus. Número 4. Deus é inefável, indescritível. Esse número 4 é muito bonito, tá? Esse subcapítulo é realmente muito profundo e bonito. Eu coloquei só algumas palavras aqui. Sobre a completude de Deus, imutável que tudo muda, nunca novo e nunca antigo, tudo inovando, conduzindo a decrepitude o soberbo sem que disso se apercebam, sempre em ação e sempre em repouso, recolhendo de nada necessitando. E várias outras coisas, tá? Que ele coloca aqui nesse capítulo. É um capítulo assim que traz realmente a completude de Deus. Número 5, o desejo de Deus, reconhecimento da sua infinita pequeneza diante de Deus e pedido por purificação e expansão da sua alma, que é uma morada muito estreita. O número 6, o mistério da natureza humana e sua finitude, Deus é eterno. Sobre a vinda da criança a esse mundo, sem saber de onde, para uma vida mortal ou uma morte vital. Bem, aqui ele coloca também mais um questionamento sobre da onde que a gente vem, né? A criança ela já teve uma vida antes, ela já morreu, já viveu, ela sabia, né, onde que ela estava, para onde ela estaria indo. Ele fala também de como ele deveria ser, não pela lembrança, mas pela observação de outras crianças, né, das emoções ali das outras crianças. Então ele tem esse questionamento aí sobre a imortalidade da alma. Aqui, questão a respeito da doutrina neoplatônica sobre a existência da alma. Número 7, Agostinho recorda os pecados cometidos na infância. Ele tem uma visão muito pessimista do ser humano e ele acha que logo na tenra infância o ser humano já é um pecador, né? Já começa com pequenos pecadilhos ali, com pequenos delitos, e ele vai falar muito sobre isso nesse primeiro capítulo, assim, em geral. Como aprende a falar? Agostinho narra o seu aprendizado de fala. Todo tempo ele vai falar aqui, eu vou até resumir alguns subcapítulos, porque mais ou menos eles falam sobre o mesmo assunto, que é o aprendizado dele. Ele não queria estudar, né? Por incrível que pareça, no começo da sua infância ele não queria saber de estudar, só queria saber dos jogos, né? Das brincadeiras ali, como uma criança normal, né? Eu acho. Eu acho que ele foi também bastante rígido com ele mesmo ou com a criança que ele foi no passado, porque os delitos que ele atribui ali à sua versão criança, né? São, a meu ver, naturais de qualquer criança, né? Assim, que prefere estudar, prefere brincar do que estudar, né? Que rouba ali um alimento da casa, alguma coisa que, não sei, para ele eram coisas que, assim, dignas de estar pedindo perdão para Deus, né? De fato, que é do que se trata o livro, mas eu vi ali como coisas naturais de uma criança. Mas enfim, ele não gostava de estudar e tinha facilidade com coisas que, assim, de aprender coisas que fossem espontâneas. Ele tinha vontade de aprender alguma coisa, então aquilo era natural, ele conseguia facilmente. Agora, o que não era, o que ele não tinha vontade, né? E também era submetido a muitos castigos, né? Eles aplicavam a palmatória, né? Quando a criança estava nos primeiros anos e tudo. Então ele sofria muito. E outra coisa, ele questionava, mas meus mestres também cometem pecados, por que eu vou ser punido por isso que eu estou fazendo, de não querer estudar, sendo que os meus mestres também têm um comportamento não muito digno e também acabam sofrendo punições compatíveis, né, com seus delitos. Mas ele tinha esse questionamento também.
Número 11 aqui, o adiamento do batismo, né? Então ele teve um batismo tardio, ele não foi batizado logo na infância, né, como é hoje em dia, porque a sua mãe imaginou o seguinte, que ele sabia que ele ainda ia cometer muitos pecados, né? E um pecado que ele cometesse após o batismo teria um peso ainda maior, né? Seria mais grave. Então ela preferiu deixar ele acumular uma certa quantidade de faltas ali, de delitos, para que quando viesse o batismo, viesse então a redenção, né? Assim, o perdão, e fosse então purificado mais tardiamente, né? Então, por isso que foi um batizado tardio. Depois, número 12, Deus tira o bem até do mal. Aqui ele fala como as punições que ele sofreu e que no momento ali ele achava que era injusto, na verdade vieram para o seu bem, né? Que depois ele viu que era uma atuação ali de Deus que estava mostrando para ele o caminho. Então, é um texto muito bonito também, esse texto no livro, Deus tira o bem até do mal. O número 13, utilidade do estudo. Aqui ele vai falar sobre como ele preferia, em vez de aprender ali a gramática, as coisas, e também as coisas de Deus, né? Ele preferia estudar e decorar ali o poema A Eneida, de Virgílio. Não só Virgílio, mas também Homero, tá? Tenho aqui, né, comigo a Ilíada, que também eu faço um trabalho e um projeto sobre a Ilíada. Então ele fala, eu me emocionava mais com as histórias sobre a rainha Dido, né, a sua história de amor ali com Enéas, né, não correspondido. Então ele falava que ele preferia, se interessava mais por esses poemas do que pelo seu estudo e pelas coisas de Deus mesmo. Mas naquela época, a Ilíada, ali Homero, Virgílio, era como se fosse, sei lá, Netflix de hoje em dia. E também eles se davam muito ao teatro, tá? Encenavam, cada um que se saísse melhor nessas encenações tinha mais prestígio ali, então eles se dedicavam muito ali ao estudo e à encenação desses poemas. Uma crítica também particular que ele vai fazer aos poemas de Homero é ali sobre os vícios, né, que os homens têm e justificam aquilo atribuindo aos deuses. Foi por influência do deus tal, de um outro, né, dos deuses ali em geral. Então, e até ele fala aqui, Agostinho faz uma crítica aos poemas de Homero que tanto influenciaram os homens com maus exemplos dos vícios dos deuses, com os quais justificavam os seus próprios comportamentos. Homero imaginava essas ficções e atribuía aos deuses os vícios humanos. Eu preferia que nos trouxesse as perfeições divinas. Então ele achava que gastar a sua inteligência com esse tipo de assunto, né? Era assim, com coisas vãs, com coisas que não trariam nada de bom para ele. Tá bom, gente? Então, sobre esse primeiro capítulo era isso. Se vocês quiserem começar a acompanhar o filme que está, inclusive no YouTube, eu deixo a recomendação dele lá no meu blog, né, filmeshistóricos.blogspot.com.br. Esse filme tem duas partes, na verdade são dois filmes, mas está disponível no YouTube, está dublado em português, tá? Então é bem fácil de acompanhar. Recomendo muito que vocês assistam ao filme para poder acompanhar aqui a obra, tá? E a leitura do livro também, óbvio, né? Que é um livro realmente maravilhoso. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.